Senhores, as Escrituras Sagradas definem que o chamado de Deus aqui é o chamado da cruz. O chamado de Deus para a humanidade é aquilo que se cumpriu no Cristo, que se revela ser Jesus. Tá? E no que diz respeito a esse chamado, o entendimento de todo esse livro sagrado, é que não se trata de uma religião, se trata de um chamado. E chamado redentivo. Mas o Senhor me pediu para tratar o versículo 4, que está dentro do contexto do que eu li com os irmãos, quando Paulo usa essa expressão, entregou a si mesmo, e se referindo a Jesus, e se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O que ele quis dizer, tá, a respeito do Senhor, que segue para aqueles que estão aqui na fé, de modelo no que diz respeito à obediência. Ok? Mas antes de entrar nesse mérito, eu queria aproveitar para aqueles que estão aqui, que talvez não tenham uma compreensão tão clara sobre o que na verdade diz evangelho, ou isso, qual a missão de Jesus aqui nessa terra, que existe uma perturbação, vamos se dizer, religiosa e política, no meio do povo, que, principalmente pela direita política evangélica, que quer ou se esforça ou força para traduzir que evangelho tenha esse interesse e essa tendência de querer construir uma sociedade com princípios e valores. O que não é legítimo. Senhores, o evangelho que o Senhor Jesus pregou aqui nesse mundo não tem interesse nenhum de construir sociedade. E se quer reformá-la com princípios e valores. Você não vai conseguir, por esse livro aqui, me convencer e fundamentar que exista, né, essa missão ou essa proposta messiânica em Jesus. Ok? Ou seja, se existe um princípio ali no Evangelho, a moral, se a moral está ali no que Jesus pediu, pregou e exigiu da igreja a nível de obediência, o objetivo dela não é construir sociedade, mas instituir e construir igreja. São duas coisas diferentes. Ok? Então existe uma perturbação lá fora agora, e é até campanha política, para a direita mais moralista, de que esse livro, a Bíblia Sagrada, exista lá, entre eles, ou até mesmo dentro do Estado, para garantir que essa classe de pessoas que querem uma vida correta, até mesmo que o protestantismo tanto pregou, né? A regra do bem viver, né? Que este livro esteja presente ali exatamente como um manual de consciência, de bons costumes, essa coisa toda. Não é o que Jesus, na verdade, propõe pelo evangelho da vida dele. Então, há muita revisão para se fazer em torno disso. Existe uma diferença muito grande entre você ser bom, tá? E de você ser crente. Há uma diferença grotesca, imensa, por questão de direcionamento, de objetivos. Não é meu propósito com você hoje aqui, mas eu quero te chamar a atenção. Tem muito vagabundo em cima do púlpito falando coisa em nome de Deus, em nome de Cristo, que não é legítima. E enganando o povo. Então o que a gente faz? Quem tem um chamado político, vai ser político, mas quem quer pregar a palavra de Deus, pelo amor de Deus, respeite. Respeite a palavra de Deus. Esses caras não têm respeito nenhum pudor. Eles mentem de uma forma descarada. Mas em compensação, eu vou tentar me controlar aqui, para não entrar muito nesse mérito pessoal deles, mas tendo aquela preocupação com você. Por quê? Porque eu sei que muitos de vocês aqui estão desgraçados com essa educação religiosa. E muitos de vocês contaminados. E levam essa cultura, esse pensamento, de que ser bom basta. Senhores, não. A retidão no Evangelho, ela tem um objetivo, e o objetivo não é o objetivo comum, político, social, econômico, cultural, religioso, ou isso, sociedade e vida. Tá? Mas, por que o pastor, eu estou entrando nesse mérito aqui? Porque quando nós falamos do chamado de Deus, que se cumpriu em Jesus, e a cruz passa a ser a insígnia desse serviço, existem orientações aqui no Evangelho que traduzem exatamente o significado e a importância não só de Jesus para a nossa vida, mas como também de tudo aquilo que ele fez. Então Paulo pega tudo aquilo que ele foi na cruz e no serviço redentivo para passar a igreja como uma doutrina de exemplo do que a igreja precisa viver, do que ela precisa seguir, e Jesus é a hermenêutica, ele é a materialidade desse assunto que a gente fala sobre fé.
Ok? E pegando esse ponto, do que foi visto nele, do que foi testemunhado nele, a obediência que está nele não é uma obediência de regra, é uma essência. Quando ele se pontifica em obedecer aquilo que o Pai o pediu, ele obedece por amor, ele não obedece para cumprir regras. Ah, pastor, mas existe uma diferença entre uma coisa e outra, sim? E eu vou tentar trabalhar isso com você. Bom, e o que isso importa? Que quando a gente começa a trabalhar aqui, os requisitos, né, do que o homem precisa obedecer para participar do que se cumpriu ali em Jesus, o entendimento é que tudo isso vai ser passado a você porque você quer, porque você crê, porque você ama, não porque você se sente obrigado a isso. Agora, quem se sente obrigado, quem está induzido, influenciado ou levado, né, por motivações que não sejam a fé e o amor de Jesus, você não pode nem considerar cristão. Mas durante a pregação isso vai ficar muito claro para você, para nós, do que na verdade o Senhor Jesus quer de mim e de você agora. Mas vamos lá. Queria pedir à igreja que abrisse o texto de Isaías, capítulo 53, versículo 1 ao versículo 12. Nós vamos ler esse texto, que é um texto que é importantíssimo para esse ponto que o pastor eu vou falar aqui. Enquanto a irmã está preparando, qual o primeiro detalhe importante para a gente chegar, né, a essa expressão que Paulo utiliza da parte de Cristo? Entregou a si mesmo. O primeiro detalhe importante aqui é porque falamos de salvação e porque há uma necessidade de um Salvador. Segundo esses escritos, passa-se a falar de salvação e se indicar um Salvador da parte de Deus, por quê? Porque o homem caiu e o pecado existe. Se não houvesse essa necessidade, tá, de Deus reconstruir o homem, como também reconstruir o cenário da qual ele está caído, não havia necessidade de se falar de salvação, nem de graça e misericórdia, e muito mais ainda da indicação de um Salvador. Isso está lá em Gênesis 3,15, que é o primeiro anunciamento messiânico que Deus faz para o homem, para a mulher e para a serpente, e ali dentro daquele cenário Deus deixa claro o quê? Que dali para frente o objetivo dele realmente era trazer o Salvador para isso, para uma retratação, que nos escritos é chamado de redenção. O propósito é redenção.